Você sabe usar a inteligência artificial generativa para gerir, liderar e alcançar grandes resultados? Acompanhe aqui com a gente que vamos discutir como você vai ganhar hiperprodutividade e a tecnologia vai te apoiar a alcançar esses resultados. Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Leonardo Tristão e estou mais uma vez com meu sócio e grande amigo Samir Caran para mais um episódio do nosso podcast. Beleza, pessoal? E hoje estamos com uma convidada ilustríssima aqui, Angelita Oliveira, fundadora do Woman in Sales, né, diretora comercial na Talent Academy. Angelita, o Angel, né, que pode chamar de Angel, fiquei sabendo, muito chique. Muito mais maneiro. Uau, bem mais legal. Angel, obrigado, né, por ter topado vir bater esse papo com a gente. E, por favor, se quiser fazer uma breve apresentação sua, breve resumo, e a gente já começa com as perguntas. Obrigado por ter topado vir aqui bater esse papo com a gente. Seja bem-vinda, Angel. Muito obrigada, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês, conhecendo um pouco mais a galera da Performa IT, né? Legal. Isso. Como vocês sabem, a minha amiga tá lá com vocês hoje, ela fala super Boa, bem da indicação empresa. da Ana. Obrigado, Ana. Obrigada, Ana Marim. Bom, eu trabalho com negócios B2B, né? Minha carreira toda é em negócios B2B. A gente tem falado muito sobre essa tendência da inteligência artificial generativa aplicada aos negócios, aplicada à liderança, o que isso está mudando na nossa vida. Então, eu estou super animada para bater esse papo aqui com vocês e trazer informação para a galera que está acompanhando o conteúdo da Performa IT também. Que ótimo. Boa. Vamos lá, Angel, primeira pergunta. Antes da inteligência artificial, né? Como você via o mercado de trabalho no geral, principalmente nas posições de vendas, que foi algo que a gente comentou um pouquinho, a equidade entre homens e mulheres nesse cenário de vendas? O que você percebeu disso quando você chegou no mercado? Você fala o quanto isso mudou em relação à inteligência? Isso. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Como era antes. Como era antes Isso. e como tá agora? Exato. Eu acho que a gente tá num caminho de evolução. Boa. Eu não vejo que ela ainda tem esse impacto em relação à equidade. Eu acho que hoje ela está presente nas nossas vidas, né, como uma ferramenta que precisa ser utilizada. Para a mulher, eu vou trazer um dado aqui que a gente geralmente fala muito na WIS, que a mulher ela tem muita facilidade para se adaptar a novos contextos, a usar novas ferramentas. Então, eu diria que ela tá surfando muito bem essa onda. Quando a gente fala de vendas, o homem, por si só, ele costuma ser aquela pessoa que ele tem uma pegada muito mais... Como é que eu posso... Não vou generalizar o freestyle, mas ele é uma pessoa que se garante muito na conversa, às vezes. Então, por si só, falando agora da minha experiência enquanto líder e gerente de times de vendas... A gente percebe que se você separa os dois, você olha o homem, ele vai muito mais ele adapta, ele consegue improvisar muito mais. A mulher, ela precisa de muito mais processo, muito mais direcionamento. Com isso, faz com que ela use mais rápido as ferramentas. Então, a gente vê isso, assim, a gente traz muito, né, o quanto a mulher consegue provar resultado usando ferramentas, usando muito bem CRM, sendo muito mais estratégica, sendo muito mais analítica. Que ser analítico é uma das principais habilidades para a gente fazer bons negócios. Sim. Quando eu falo de fazer bons negócios, eu gosto de diferenciar muito, né? Às vezes, por muitos anos, a gente reconhecia muito bem a pessoa que negociava muito bem. Quem fala muito, né? Quem vende... a pessoa boa vendedora é aquela pessoa que senta na mesa e já tá falando. Ela é muito boa para abrir portas, mas isso nunca provou bons resultados ou consistência em resultados. Hoje em dia, pelo menos falando do B2B, onde a gente são processos, são negociações longas, você precisa ter consistência, você precisa ter dado, você precisa usar ferramentas a seu favor. Quanto mais ferramentas a gente usa para automatizar o nosso trabalho, mais eficiente a gente se torna, mais a gente consegue levar valor, agregar valor para o nosso cliente. Com isso, a gente cria uma relação de confiança e ele vai sempre comprar da gente. Ninguém quer comprar de você porque você senta numa mesa e fala horrores, né? Você quer comprar porque você sente confiante. Uma empatia. Exatamente. A venda é uma relação de confiança, não tem jeito, né? É isso. Se a gente traz para o nosso dia a dia, você entra numa loja, precisa comprar um tênis.
Você não quer que o vendedor fique tentando te empurrar. Você vai entender, eu acho que ele me entendeu, acho que ele sabe o que eu gosto de fazer, ele perguntou por que eu quero um tênis, quero correr, qual esporte eu quero fazer, e aí ele me sugeriu um modelo ideal. A gente confia quando essa pessoa tá preparada, não é? É a mesma coisa numa venda B2B, né? A venda, o cenário de vendas, eu concordo com você, Angel. Eu só nunca observei, não estou dizendo que você está errada, realmente é uma questão de observação minha. Eu só nunca observei essa diferença entre homem e mulher. Eu entendo que mulher tende a ser um pouco mais analítica, no geral. Isso eu também vejo de forma empírica no dia a dia. As mulheres que trabalham com a gente na Performa tem... a equidade lá é algo que a gente leva bastante a sério, tá? A liderança da empresa é meio a meio. Na parte técnica, a gente tem a dificuldade que toda empresa de tecnologia tem, porque é muito difícil a gente achar mulheres na área de TI, tanto que a gente incentiva muito isso. Mas na observação do dia a dia, a gente percebe que mulheres são mais analíticas. Mas o que eu entendo que aconteceu com vendas, e a gente vê, até quando a gente olha uma evolução lá de trás, é que antigamente quem vendia, os caixeiros viajantes, o que eles faziam? Enchiam uma mala, eram homens que enchiam uma mala de coisa e ia viajando, vendendo. E qual era a técnica de venda deles? Falar. O que isso perpetuou? Uma imagem de que um bom vendedor é o cara que senta numa mesa e tem resposta para tudo. Então, o vendedor, ele durante muito tempo, ele foi treinado a não ouvir. Falar mais do que ouvir. Exatamente. E aí, recentemente, que isso começou a mudar. Falou, cara, você tem que ouvir muito mais. Treinado entender o seu cliente, a entender para atender. Agora, quando a gente começou a perceber, né, quando as empresas começaram a perceber, né, e os movimentos começaram nas empresas, nas vendas B2B, por um motivo simples, valor agregado. Né? É diferente você comprar um tênis e comprar um projeto de engenharia. É diferente. Você tem que entender que o cara que está lá do outro lado, primeiro, sabe o que ele está falando, né? Sabe o que ele está ofertando, sabe a precificação, ele tem noção da precificação. Quando a gente começou a dar mais importância para isso, começou essa história. Cara, calma. Deixa eu falar primeiro. Primeiro entenda o problema. Sim. Né, que é a nossa crença, né? Do tipo, apaixone-se pelo problema, para depois você me ajudar a construir uma solução. Né? Agora, de fato, Angel, era isso, né? Vender era sentar numa mesa e sair falando. E quando a gente pega a maior parte das empresas, né? Quando que o crescimento da empresa começa a ficar comprometido? Quando ela não consegue vencer aquela barreira de que só vende para as pessoas que ela conhece. Posso voltar um pouquinho no tempo aqui para a gente pegar um gancho? Um gancho muito bom Sim. Do vendedor que fala. Cara, abriu minha mente aqui. Eu vou voltar a encaixar isso com vendas, mas primeiro eu queria ouvir de você, assim, como é que foi de onde veio esse estalo, né, de começar a usar IA? Qual foi o seu primeiro momento, os primeiros contatos que você teve com IA? Queria entender, assim, a primeira vez que você conseguir lembrar que você usou, o que você sentiu? Qual foi o insight? Quando foi isso? Conta um pouquinho assim, como é que foi esse início? Eu tenho uma boa história para contar, mas eu acho que até para introduzir, trabalhar em empresas de tecnologia, no segmento de tecnologia, é uma coisa completamente diferente, né? Você tem que gostar de um ambiente que muda muito, volátil, imprevisível. Que uma hora você está na crista da onda da inteligência artificial generativa, daqui a pouco é uma outra coisa, né? É muito imprevisível. Sim. Pandemia, por exemplo, a gente teve aquele boom de crescimento de várias startups, várias fintechs, e depois a queda, vários layoffs. A gente tem que gostar desse cenário, né? Acho que é o ônus e o bônus. E eu me encontrei quando eu entrei para startups, para tecnologia especificamente. Então, eu ajudei a fundar a Talent lá atrás e depois eu fui para uma experiência trabalhar com chatbot. Tá. Por quê? Trabalhando com tecnologia, eu falei, eu quero entender como que funciona a inteligência artificial. Mesmo antes desse rolê de IA, você já estava no cenário de... Bem antes, sim. Tá. E lá, só que lá na época não era IA generativa. Era, sabe o botzinho normal que você programa ali, perguntas e respostas? Você pergunta, essa caneca aqui é verde ou amarela? Você treina o bot, né? E ele te dá a resposta. E nessa época, na minha experiência, eu vi várias brigas, assim. Inclusive, naquela época, eu lembro muito bem não sei se eu posso falar o nome aqui, mas a TakeBlip. A TakeBlip é uma empresa que, nessa época, assim, ela estava conquistando muito o mercado. E eles tiveram uma sacada muito legal que
uma experiência que eu tive, por exemplo, não conseguiu pegar, que é a gente precisa olhar para um caminho onde a gente democratiza isso para as pessoas e não gourmetiza muito. Boa. Só que não foi todo mundo que teve essa sacada. Teve gente que tentou ir para um caminho muito de gourmetizar. E aí não deu muito certo, né? A gente viu que o bot depois começou a ficar super acessível e é o caminho, assim como a AI generativa, né? Então não é para ser uma coisa que um grupo pequeno usa. Exato. Então eu peguei toda essa onda, eu participei de projetos de implementação de bots dentro de grandes empresas, inclusive uma estatal que a gente tem, enfim, não vou falar o nome aqui, mas foi tão complexo organizar toda a estrutura de dados para a gente conseguir olhar para aquele banco de dados, entender as APIs, fazer tudo isso conversar e entregar uma resposta mais automatizada para o público, que é uma coisa simples, né? E aí, quando veio a AI generativa, eu falei, meu Deus, eu não acho que as empresas e as pessoas estão preparadas, porque para a gente ter uma boa inteligência artificial funcionando, a gente precisa ter um dado muito bem organizado, né? Isso para qualquer coisa que a gente vá fazer. E hoje eu tenho um pouco desse medo, né? Eu já vi que faz parte do dia a dia. Eu não consigo imaginar meu dia sem inteligência artificial generativa. No final desse papo, ou enfim, depois a gente pode deixar, eu tenho um documento com várias AIs que a gente sugere para serem usadas no dia a dia. A gente compartilha. Aqui nos comentários, boa. Na descrição. E aí é para fazer tudo que a gente possa imaginar, né? Mas principalmente o GPT, que eu acho que é o que todo mundo usa, que está presente no nosso dia a dia para tudo. Que democratizou, de fato, né? A IA generativa. E aí, mas aí você estava usando já, então, tecnologia, IA de alguma forma, como business mesmo, profissionalmente. Mas qual foi esse primeiro momento que você entendeu que isso poderia ajudar o próprio trabalho, por exemplo, de vendas ou do dia a dia, né? O trabalho mais de reuniões, enfim, da equipe também de vendas. Então, você contou um pouco de vendas, a gente contou um pouco da IA. Vamos juntar as duas coisas agora. Por isso que eu quis dar esse passo para trás. Qual foi esse momento que você entendeu que a IA poderia ajudar essa galera? Na verdade, assim, não teve um marco. Eu acho que a gente faz parte de uma bolha, eu acredito que vocês também, que tudo que tem de novidade, a gente é o primeiro a saber. E aí você só vai por osmose, assim, já tá aqui. Aí você entra numa reunião, já tem alguém usando um Tactic, que é uma inteligência para transcrever reunião. Eu falei, que legal, eu não preciso. Aí a gente já, por exemplo, no meu caso, a gente já joga na comunidade lá da Wiz. Gente, vocês conhecem essa inteligência? E outra pessoa já joga outra. Então, a gente já vive isso todo dia, assim. É muito natural. Pra gente que tá no ambiente, acabou meio bolha, sabe? A gente quase não precisa nem ir atrás, né? A informação chega até a gente, né? E o legal é que quando a gente conversa com quem não é da nossa bolha, que trabalha com tecnologia, assim, às vezes as pessoas não têm a menor noção. Quando você fala, isso aqui eu fiz no chat GPT, jura? Como assim? Aí você abre ao vivo e mostra, é só fazer... Então, isso é muito incrível. Reunião, por exemplo, para algumas pessoas que eu sempre dou a dica, falar, você tem alguma inteligência para transcrever a sua reunião? Porque isso organiza, dá disciplina, é muito mais você tirar profissional. Insight da reunião exatamente. É muito mais fácil, né? Tem uma série de facilidades aí envolvidas, né? Uma coisa legal é quando a gente, sei lá, faz qualquer evento, petit comitê, e aí você consegue gravar o que a galera tá falando para depois gerar conteúdo e disponibilizar. Você também faz com uma inteligência, não precisa mais ter alguém ali sentado anotando mesmo tudo. No presencial. Porque no remoto, presencial, as ferramentas já estão até, vamos dizer assim, bem plugadas, né? Agora, numa reunião presencial ainda não é muito comum, pelo menos eu não vejo alguém botando um robô sentado na mesa, o robô tá transcrevendo aqui ao vivo. Você já pegou isso? Não, você pode logar no seu... Que eu faço, tá? Uma gambiarra. Eu logo ali, deixo ele aberto como se ele estivesse participando da reunião. Porque você consegue usar o dado depois. E isso, pra mim, já é dia a dia, assim. Então, já tem... Acho que desde o comecinho que estourou o GPT, a gente já tava usando. E eu sou muito curiosa. Não tenho medo de nada que é novo. Eu quero testar e usar. Vocês lembram uma época que explodiu um aplicativo que era só de voz? Esqueci o nome. Clubhouse.
Aí algumas pessoas, não vou nem testar, não vou nem entrar. Eu falei, não, eu quero testar, eu quero saber como é que sempre é. uma early adopter. Early adopter. Então, pra mim, nunca tem essa grande... Tudo que vai aparecendo eu já vou usando. Tem aquele Gama, vocês conhecem, que é pra montar a apresentação. Sim, de apresentação. Sim. Também, se alguém fala que tem, eu já quero ir lá e testar. Já quero ver como é que funciona. Se for bom, eu já recomendo pra todo mundo. Legal. Angelita, você falou algumas vezes aí da WIS, né, da Woman in Sales. O que é essa iniciativa? Boa. A Women in Sales nasceu tem 3 anos e meio, mais ou menos, na pandemia, foi durante a pandemia. Eu tava com o desafio de liderar um time de vendas e eu queria contratar mulheres, porque eu queria ter um time mais equitativo, mas eu não tinha a menor ideia do porquê que isso era importante. Eu só falei, eu acho que é legal ter mulher aqui também, tem homem, vou contratar mulher. No princípio. Exato. Aí eu abri vaga no LinkedIn, vinha mais homens, porque também a minha rede tinha mais homem, né? É sempre um viés por trás. E aí a minha ideia foi criar um curso gratuito, divulguei no LinkedIn, chamei umas amigas para fazerem esse curso comigo e eu pensei que as melhores aqui eu contrato para trabalhar comigo. Boa. Porque aí já vem treinada no meu método. E eu sou... Foi ótima ideia. E eu para vendas eu sou aquela pessoa muito do método, do dado, para mim gratuito. Você deu o gratuito. curso... Tá. Porque assim, eu não trabalhava autoridade, nada naquela época. Então, aí o que eu pensei? Vou fazer com umas amigas, dentro do meu método, as que se adaptarem ao contrato. No final, deu umas 10 alunas, mais ou menos, elas começaram a trazer feedback, que elas gostaram muito, que elas sentiram que foi um ambiente que elas puderam falar das fraquezas delas, dos medos, inseguranças e várias coisas que acontecem, às vezes, nesse ambiente de negócios, né? Então... nasceu a Women in Sales. Hoje a gente oferece, né, para todas as mulheres de negócios, vendas, marketing, CS, a gente oferece mentoria, treinamento, Legal. A gente proporciona benchmark com muita frequência. Então, desse tema que a gente tá falando aqui, a gente já fez benchmark lá, de tudo, assim. Tudo que tem, por exemplo, a gente quer fazer um benchmark para falar sobre os melhores métodos para vender para grandes contas. Aí a gente organiza e a gente tem mulher de empresas do Brasil inteiro lá. Então, a gente cria esse ambiente onde a gente aprende muito, a gente troca muito. E tudo isso cresce de uma maneira muito orgânica. Então, tem muitos feedbacks legais que a gente fica muito satisfeita de ouvir e falar, caramba, que legal que isso existe. E é uma coisa que não teve pra mim e eu aprendo todos os dias ali, porque com isso eu fui entendendo o papel da mulher nos negócios. O que às vezes para um homem é mais simples, para uma mulher é uma coisa que ela tem que conquistar. Então, quando a gente tava falando até do perfil, né? O homem, ele já se sente, às vezes, muito mais seguro para chegar e sair falando. A mulher, ela tem que se preparar antes. Porque, às vezes, a gente já traz uma insegurança a gente sente essa certa insegurança. Então, eu me preparo, eu leio, eu estudo. Um exemplo, até no Web Summit lá, eu fui mediar uma roda de conversas e eu estudei muito para aquele momento. E eu encontrei um cara lá e ele falou, eu vou mediar uma conversa também e tal. Eu falei, você vai falar sobre o quê? Ele falou, não sei, não faço a menor ideia. Eu falei, meu Deus, eu li o dia inteiro ontem. Mas a gente se prepara muito mais porque a gente tem muito medo de errar. Eu não tô romantizando, assim. Eu acho que às vezes a gente tem que só arriscar, só ir, que é uma coisa que o homem faz muito bem. Então... O Caso não faz isso, né? Bem pouco, né? Nasceu. Eu acho que... Mas eu acho que empreender, no geral, faz parte do perfil do empreendedor tomar risco, né? Então, tipo... É algo... É que com o tempo, na verdade, não romantizando, igual você falou, o que acontece, na verdade, não é que você não tem medo de tomar risco. Eu tenho medo todo dia. Você vai com medo, né? Não, e você aprende a mitigar. Não travar, não deixar o medo de travar, né? Quando você sabe como mitigar o risco, tipo assim, tem um problema envolvido aqui? Tem. Tá, mas se acontecer isso, dá pra fazer isso, isso, isso. E outra coisa, tomar risco hoje é muito mais fácil do que era no início da performance. Porque hoje eu tenho uma rede de segurança. Eu tenho um monte de gente boa circulando que antes de eu tomar uma decisão eu consigo conversar com mentes muito, muito mais brilhantes que a minha. Do tipo assim, eu brinco, eu tenho o maior orgulho de ser o mais burro da mesa. Porque eu tenho certeza que eu tô aprendendo. Então hoje é diferente. Agora, antigamente, tipo assim, tinha que tomar uma decisão, é o que você falou, vai com medo mesmo. O que eu nunca fiz foi me travar. Eu nunca deixei o medo de errar me impedir de agir. Sim. Isso nunca aconteceu. Do tipo, cara, vai com medo mesmo, vambora, né?
de falar de um tema que eu não domino, tudo bem, olha só, eu não consigo dar uma palestra sobre neurocirurgia. Não vai rolar. Esquece. Mas se você me chamar para falar de um tema correlato à tecnologia, vambora, Léo. Tipo, cara, tive um problema, o palestrante que ia vir. Hoje à noite. Hoje à noite, Bora. o palestrante que ia vir. Cara, eu vou trazer conteúdo relevante. Eu gostaria de me preparar melhor? Com certeza, não sou louco, né? Mas se tiver, vambora. Vamos tomar o risco. Né? E aí, voltando, Angel, para a IA, como é que você acha que a IA pode ajudar isso? Então, essa dor que você trouxe, por exemplo, até do perfil das mulheres, né, em vendas, e aí eu não sei, talvez duas perguntas em uma. Se você hoje continua esses cursos, esses treinamentos, preparação, mas, mesmo continuando ou não, como que a IA pode ajudar a acelerar, né, esse contexto? Ou não só acelerar, mas a trazer, né, uma equidade maior, talvez. Eu acho que assim, só fazendo um paralelo, né? Acho que em vendas, eu não sei se a gente já conseguiu deixar bem claro, né? Que é necessário, assim. Hoje a gente não tem uma outra opção. A gente tem que usar, tem que se adaptar. Quando a gente fala desse lado mais equidade de gênero, hoje eu não vou nem entrar aqui em DEI e todas as questões raciais, etc. Vou focar só na equidade de gênero. Eu vejo um potencial da gente ter a inteligência artificial generativa como uma forte aliada, porque a gente consegue treiná-la para fazer coisas que o ser humano não consegue. Por exemplo, quando a gente está entrevistando, vocês já ouviram falar dos vieses, né? Inconscientes. Então, a gente carrega com a gente o viés. A gente quer contratar alguém que é muito parecido com a gente. Se a pessoa faz alguma coisinha que inconscientemente a gente não gosta, a gente já meio que reprova aquela pessoa. A gente toma uma decisão muito rápida com base nos nossos vieses. Se vai contratar, se gosta ou não gosta de uma pessoa. Esse livro é maravilhoso. Já li também. É cansativo, porque ele tem muito conteúdo, é muito denso, né? Mas é maravilhoso, né? A gente tem preguiça, né, de acessar o nosso lado mais racional e a gente quer tomar a decisão rápido. Economizar energia e tomar a decisão rápido e acabou. Empreendedor, principalmente, né? Porque você precisa... Exatamente. E isso faz com que a gente carregue muitos vieses, né? Muitos. Então, lá quando eu comentei, só trazendo exemplo, né? Que eu criei a Wiz, na minha cabeça não existiam mulheres em vendas. Porque no meu LinkedIn não tinha. Só que todos os ambientes que eu havia passado, a maioria era homem. Então, não é porque não existia, porque na minha bolha não tinha. Eu tava enviesando. O que eu comecei a fazer? Fui procurando várias no meu LinkedIn, conectei. Agora, por exemplo, referências pretas, mulheres CEOs. Tudo que eu quero ter hoje, eu vou lá e busco ativamente e trago para minha rede. Porque daí o algoritmo traz. O nosso algoritmo, ele é bom e ele também pode ser ruim, porque ele vai fazer o que a gente está fazendo. Sem dúvida, a questão do viés, né? Então, eu vejo que a tecnologia aliada a isso, ela pode nos ajudar muito. Por exemplo, processo de contratação, recrutamento e seleção. Se eu tenho uma AI muito bem treinada e ela já sabe que o ser humano tem essa questão do viés de gênero, eu posso treinar a minha IA. Por exemplo, eu posso falar para ela assim, olha, as mulheres, elas, em geral, elas têm menos chance de se candidatar a uma vaga se elas não se sentirem mais de 60% preparadas para uma vaga. Se eu treinei isso, ela vai entender. Mas se eu não falei, ela não vai entender. Tem muitas polêmicas por aí de ferramentas, né, de recrutamento e seleção que a galera tá hostilizando muito, porque ela tá enviesada. Mas não é porque ela é assim, é porque um ser humano treinou a IA, né, e tá usando do jeito errado. Então, eu sempre trago esse paralelo. Eu vi um vídeo recente que foi muito legal, assim, que... imagina pegarem fotos, várias fotos de uma pessoa, criança, e com a IA hoje... Você consegue projetar uma pessoa adulta com dados, documentos e tudo mais e usar isso para coisas muito ruins. Então, só um recorte aqui para exemplificar. E além, então, dessa parte, né, que a gente fala do recrutamento e seleção, trazer um exemplo da Talent também. Quando a gente fala de comportamento, também a gente já tá com uma IA lá que ajuda essa pessoa a perguntar para a IA como é que ela pode alavancar o perfil dela. Então, por exemplo, eu sou um perfil introspectivo. Né? Então, eu sou aquela pessoa que não vai ser a primeira a falar numa reunião, numa mesa, por exemplo, né? A menos que eu esteja liderando a reunião. Mas eu não sou a pessoa que mais vai falar, em geral. A IA pode ajudar a gente a alavancar melhor, a se entender melhor. Então, para tudo que eu treinar a IA, eu vou poder ter essa... Mas como que você usaria essa? Dá um exemplo prático, assim, numa reunião dessas. Como é que você acha que a IA pode te apoiar Por exatamente exemplo, nesse contexto? É um exemplo. Sim.
Eu já trabalhei com vários perfis de vendas, assim, hoje eu não preciso tanto disso, assim, quem acaba fazendo mais reunião é o time, né? Eu faço reunião mais estratégica e tal, mas se eu tô numa reunião com um cliente para vender e eu sei que aquele perfil daquele cliente é um perfil introspectivo analítico, por exemplo, se eu vendo para tecnologia, lá na Performa IT, qual que é a persona que vocês vendem? Sim, o pessoas de de tecnologia. tecnologia. Normalmente sim. É o C-level de tecnologia. Pensa o seguinte, essa pessoa, ela não quer entrar no papo do Big Brother, do não sei o quê. Ela, é direto e reto. Sim. Olha, eu tô com esse problema, eu tô buscando essa solução, o que a tua solução faz, né? Fato. É muito direto. E se eu não sei me adaptar a esse perfil, se eu sou aquela pessoa que fala muito, e é muito normal em vendas, eu não consigo criar uma conexão por similaridade. Sim. Como que a IA pode me ajudar? IA, vou ter uma reunião com o perfil XPTO. O que você sugere de técnicas de espelhamento? Ou o que eu poderia fazer para criar uma conexão melhor, para fazer um rapport melhor? Tudo isso a IA pode ajudar. Ou o meu perfil, meu próprio perfil. Eu sou um perfil mais introspectivo, mas eu vou fazer uma reunião com uma pessoa que é extrovertida. É uma pessoa de comunicação. Que dicas que eu tenho para me comunicar melhor? Porque hoje em dia não é aquela coisa, né, do tipo, eu sou assim e me aceita. Eu sou assim e vou vender. Não. Eu vou me adaptar ao perfil daquela persona que eu vou fazer uma reunião, eu vou me adaptar ao perfil do meu cliente. Ainda trazendo para uma reunião, né? Não deu tempo de me preparar para uma palestra. Não deu tempo de eu me preparar suficiente para uma reunião. Entra no GPT, entra na inteligência e já pede. Traz insights desse segmento, traz insights do principal concorrente. Você consegue trazer e vir muito preparado para a reunião. Não tem mais desculpa hoje em dia. Então, isso eu uso no meu dia a dia, assim. Tem que estar bem preparado. As ferramentas, então, são copilotos do ser humano que tá ali, né? Do vendedor, da vendedora que tá ali. Realmente tem que estar do lado como um copiloto de avião mesmo, dando dicas, corrigindo postura, enfim, falando coisas que talvez se ele fosse estudar ia levar muito tempo, né? Todas as técnicas que ele precisava saber naquele momento. A gente fez um bate-papo aqui com o Edu Delbu, né? E ele falou exatamente isso. Ele falou e é um negócio que ficou na minha cabeça mesmo. Hoje, atualmente, mundo 2024, não há mais nenhuma desculpa plausível para você entrar numa reunião sem nenhuma munição. Do tipo, com uma folha em branco. Do tipo assim, vim pra reunião, e aí? Cara, com meia hora de estudo, você consegue se preparar muito bem para falar de qualquer assunto. Você dominando este assunto ou não. O que vai acontecer é que se é um assunto que você domina, você vai se preparar muito mais rápido ou no mesmo tempo com mais profundidade. Significa que você vai chegar na reunião com mais argumentos, provavelmente vai ser uma reunião favorável a você. Se é um assunto que você não entende nada, dá para você encurtar o gap para não precisar mais daqueles 10 minutos de reunião for dummies, sabe? Do tipo, cara, entramos aqui para discutir. Então, esse ponto é muito importante. E aí eu falo, tem muito espaço, né? Porque não é todo mundo ainda que usa o ChatGPT dessa maneira. Você falou dos perfis, eu tenho personas mapeadas. Outra coisa que eu acredito que as pessoas vão desenvolver as suas inteligências artificiais, igual a gente tem as suas planilhas de Excel, né? Eu acho que cada um vai ter as suas inteligências, os seus. Eu tenho 9 perfis mapeados de pessoas, né? Que quando eu conheço alguém que eu vou conversar, eu tento encaixar aquelas pessoas em um perfil. Se eu não conseguir, eu começo a pegar publicações dessa pessoa, submeto para IA e falo, cara, dentre esses perfis, essa pessoa se adequa, se parece com qual? Aí pego 2 sugestões, vejo se bate e falo, beleza, estou me preparando para uma reunião com essa pessoa, como eu devo me... Isso vai melhorando tanto a tua capacidade de interagir, que no médio prazo, sabe o que acontece, Samir? Você começa a não precisar mais da inteligência artificial, porque passa a ser algo seu, de olhar uma pessoa e falar, puta, esse cara é tal perfil, já sei o que eu tenho que fazer. Aí você vai usar a inteligência artificial para outra coisa, né? E para outra. Então a gente vai começar a criar uma série de ferramentas para você se adequar. Você vai ter um dia mais produtivo. Sabe quando a gente fala aquela história, puta, eu vou trabalhar só 6 horas por dia? Eu acho que é isso que vai acontecer.
Vocês viram essa foto recente do Gabriel Medina? Não. Gente, quando eu vi aquela foto, eu falei, isso é inteligência artificial? Não, Desde aquela- quando? aquela E não é. Aquela ali, Não aquela é, ali gente. não foi. Aquela ali Milionária não foi. das Olimpíadas. Mas do tipo assim, cara, não é possível. Não é Que foto possível, foi né, aquela? cara? Meu Deus do E- céu. Acho que a gente passou desse momento, né, da automação e tá todo mundo muito saturado. E todo mundo automatizou um monte de e-mail, um monte de mensagem e já tá cansado de ver a mesma coisa. Agora, a gente já tá no momento que a própria inteligência é muito melhor do que muita gente. Por exemplo, conteúdo no LinkedIn. É uma discussão que eu só quero levantar aqui que eu não tenho resposta. Uhum. Quando você olha um conteúdo que não tá bem escrito, a primeira coisa que a gente pergunta é: nossa, essa pessoa nem rodou no GPT antes? Que dá pra revisar, dá pra corrigir, dá pra ajustar, dá pra fazer muito melhor aquilo que a gente já fazia. Então, aí eu vou fazer o contraponto. Aí eu começo a ler um conteúdo de alguém E dá que pra eu ver conheço claramente. E você minimamente. sabe que foi de Foi lá, né? escrito. Eu falo, cara, isso aqui não foi o Léo que fez. É, Eu conheço o Léo não ia escrever isso aqui. sim. Aí já me dá o mesmo... Aí eu fico com aquela pulga atrás da É orelha. a mesma sensação, só que Ele ao contrário. usou o chat GPT como um auxílio ou como um funcionário? Se ele usou como um Ou auxílio... delegou totalmente, né? Se ele usou Sim. como um auxílio, ponto. Se ele usou como um escravo, ó, escreve aí um artigo pra mim de 1.600 palavras falando sobre inteligência Neurocirurgia. artificial, É. né, neurocirurgia. É verdade? Aí eu Uhum. fico com um ranço igual. Com medo, Igual né? eu tô, confesso, galera. Ó, meu perdão a todos que são BDRs, SDRs, perdão. Eu tô com um pouco de ranço de ficar recebendo aquelas mensagens padronizadas Copy cola. do Receita Previsível. Sabe? Do tipo, o método é maravilhoso, o método não tem. Do tipo, cara, não à toa alcançou os resultados que alcançou, li o livro, pratiquei um monte de coisa, trouxe coisas do Receita Previsível, apesar de entender que aquilo é muito mais focado numa venda pulverizada do que numa relação Sim. como a gente vende, que é muito mais próxima. Próxima não, o que a gente deveria fazer é o ABM, né? Mas, enfim. Cara, e você fica recebendo o mesmo tipo de mensagem over and over and over. E eu era o cara educado do LinkedIn que respondia todo mundo que me mandava uma mensagem, sabe? Eu tendo interesse no produto ou não, porque às vezes o approach era legal e falar, cara, deixa eu ver como é que essa pessoa desenvolve isso aqui. E aí eu Ó, me interessava pra aprender. Cara, hoje eu tô com ranço. Vou puxar uma pergunta de $1 milhão agora, hein? Eu falaria o Brenda? dia inteiro disso com você. Vou respeitar Mas- o não, eu vou te fazer a cronograma. pergunta pra Mas você na, responder mas o na comentário linha dele. também? Nessa linha. Tá. A minha pergunta é, mas pode responder A gente vai o marcar comentário uma tela dele. na performance, Que habilidades que as pessoas precisam ter para equilibrar isso Uhum, entre usar a IA, mas não ficar robotizado? uhum. Como que a gente equilibra isso? Sim. Olha, o que eu tô direcionando, a nossa grande diferença é você. Eu concordo super com você. Quando eu vejo um conteúdo que eu já sei que a base é GPT, que não. Uhum. Porque você geralmente você já de dar sabe como é que a confiança, pessoa né? Você comunica, perde né? credibilidade, talvez, Fala, pô. de todo o resto. A pessoa nem revisou. Isso. Tipo, assim, eu concordo. Agora, falando de BDR mesmo, que é aquela pessoa que gera demanda. Eu gosto muito do método do Receita Previsível. Adoro o Aaron Ross. Não, ele é Só que esse maravilhoso. método foi muito mal utilizado aqui É. no Brasil, porque a galera massificou um negócio sem entender muito bem como funcionava. Gerar demanda não é você sair loucamente mandando a mesma mensagem Sim. para todo mundo. Sim. E a gente não é bobo, né? A gente é inteligente. Você sabe quando uma mensagem é para você. Sim. O que eu direciono muito é a gente pode usar uma inteligência assim para ela te trazer uma estrutura. Então, por exemplo, eu preciso converter aqui 10 reuniões numa semana para esse segmento. Que estrutura que é ideal eu trabalhar? Então, ele vai te trazer um direcionamento. Você tem que fazer pelo menos 7 pontos de contato. Existem estatísticas que falam que as pessoas começam a responder a partir do 7º contato. Então, se eu tentei só 3 vezes, eu não vou ter resposta. Isso é uma regra. Ele começa a fazer uma conta generativa de trás Exato. pra frente. Ó, você quer 10 reuniões? Então vamos lá. Faz isso.
Agora, no momento que eu vou mandar a mensagem, que é quando eu deveria estar usando o meu cérebro e ser melhor do que a inteligência artificial, eu sinto que a gente não tá fazendo, a galera não tá fazendo. Isso, você não tá usando a inteligência artificial como um copiloto, você tá Exato. usando como um funcionário. Como um não vai funcionário. rolar. Mas e aí, como que habilidade talvez a chegar gente lá. ter ou como fazer, beleza? Eu não sei se é uma habilidade, assim. Também não sei. Eu acho que primeiro, pra mim, você tem que ter uma capacidade analítica. Se você não souber Legal. analisar dado, entender, montar estrutura, você já tá pra trás. E não é uma coisa, mas eu sou de humanas. Não, você tem que saber. Não tem? Porque assim, hoje, as tecnologias, elas fazem essa parte chata pra gente. O que a gente tem que fazer é saber analisar toda essa informação e implementar. Essa capacidade de eu fazer diferente da máquina, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Quero falar com você, eu quero te vender um projeto. E eu já tentei com um influenciador da sua empresa e essa pessoa não me deu abertura. E eu sei que você que toma a decisão. Como é que eu vou fazer pra eu tentar te chamar a atenção? Outra coisa, a galera tá meio com preguiça de ligar também. Isso é um problema, porque ligar tem que ligar. Sim, às vezes, você já atendeu uma ligação no susto e funcionou? Funciona. Quando Mas, eu entrei enfim. na área de vendas, a principal ferramenta era cold call. WhatsApp, e-mail, LinkedIn, o que eu faço? Ao invés de eu pegar aquele prompt, aquele textinho pronto do GPT, eu vou entrar no perfil do seu LinkedIn e eu vou ver sobre tudo que você fala, o que você faz. Se eu puder entrar no seu Instagram e ele for aberto, melhor ainda. Ah, entendi, ele gosta de futebol, ele tem um filho, ele torce para esse time. Isso aqui me direciona a fazer uma abordagem muito personalizada para ele. Por exemplo, no meu caso, né? Eu já recebi abordagem que foi: Oi, Angelita, vi que você fundou a Women in Sales, eu acho a causa muito legal. Eu já fiz algo nesse sentido. Será que a gente poderia tomar um café para se conhecer? Poxa, Eu não vou falar não. Eu exato. sempre falo sim. Eu tenho um almoço sábado lá no Rio de Janeiro com uma pessoa que me abordou dessa forma. Não vou falar não. É a causa. Ela me entendeu, assim. Agora, entende a diferença de eu ficar tentando te vender? Empurrar um negócio? Não funciona com mais ninguém. E aí, até trazendo para esse ponto, eu não sei como é que eu classifico isso dentro da habilidade que você falou. Tranquilo, eu entendi. Não sei nem se tem um Eu nome. quis dizer habilidade, né? Mas assim, qual é a dica, entendeu? Tipo, Sim. onde eu sei se eu... Peraí, não, tem que usar IA? Tá bom, então eu vou usar IA, sabe? Bota um cabresto ali e... Não, peraí, Sim. você tem que usar, mas tem que ter a hora de parar e fazer o seu talento, né? Tem a ver com personalização de Personalização. Personalização. Isso. Então, talvez esse é o ponto. Que na dica que a gente verdade, pra pode mim, dar? É você ter carinho pelo seu trabalho. É porque É. você tá colocando tempo ali, ó. Você vai colocar tempo. Talvez compense você colocar um pouquinho a mais e gerar... E eu também não tenho a resposta. Por quê? Sim, por isso que eu falei que era a pergunta de $1 milhão. Personalização, e é um negócio legal pra gente refletir. Porque personalização envolve tempo. Você vai ter que pesquisar um pouco sobre Só a que Angel, todo mundo sobre o tá Samir. falando, inclusive a gente, de que use IA pra ganhar tempo. Isso. E aí a pessoa fica num dilema, entendeu? Pô, eu ganho tempo aqui ou não? Elas não foram treinadas, né, para usar a IA. Isso. Quando a gente fala para muita gente a personalização, é você mandar, entendi que a Perform IT faz parte de um segmento X e que tem um concorrente Y, com isso eu imagino que você tenha essa e aquela dor. Vamos conversar? Isso não é personalização. Não mais. Isso já foi lá atrás, no comecinho do Receita Previsível. E eu vi muita empresa indo pro buraco, principalmente startup, porque elas falam, essa é uma máquina de vendas. Aí vai uma empresa tipo a Perform IT, tipo a Talent, que você precisa gerar muito valor, certo? Você não vende de qualquer jeito. É um projeto de muito valor agregado, né? Então tem que ser muito personalizado. Você tem que abordar a pessoa certa, você tem que fazer o pitch certo, tem que ser uma pessoa com uma certa senioridade. E o que muita gente fez vou contratar aqui um monte de BDR, uma galera super júnior, com todo respeito, assim, mas eu acho que é uma galera muito desvalorizada mesmo. Muito júnior, sem nenhum preparo. Treinamento. Joga lá, vai gerar demanda. A galera começa a ligar, fazer um monte de coisa, que funcionou um pouco lá atrás. Depois parou de funcionar. Realmente parou de... Que aí, por exemplo, eu posso falar o nome de uma outra empresa aqui? Pode. É que eles têm um método de vendas que funciona. Pra falar bem, sempre pode falar. É a Oracle. Gente, a Oracle, eles têm um método, assim, incrível de vender. E eles trabalham com BDR em alguns times, outros times não. Mas o que funciona na geração de demanda? É um BDR super sênior, que é tipo a senioridade de um vendedor numa startup early stage ali, por exemplo. Então, às vezes é o dono quem tá vendendo. A pessoa sabe o que tem que fazer. Quem mais entende do negócio. Tem experiência, tem um salário bom, tem uma carreira. Aí, beleza, isso funciona.
Agora, a gente interpretou receita previsível como era qualquer coisa que gere demanda. Não. A pessoa precisa ter se preparado, ela precisa entender como que gera valor, ela precisa entender o que é gerar uma cadência. Ela precisa analisar dados. Por exemplo, dentro do CRM, quando você estrutura isso, né? Eu preciso, se eu vou abordar aqui uma lista de 30 empresas, 7 pessoas por empresa, que é o que eu recomendo, 2 tomadores de decisão e 5 influenciadores, pelo menos 7 contatos com cada um. Você acha que eu vou conseguir acompanhar tudo isso se eu não conseguir ter analítica e ter uma ferramenta? Eu preciso ter uma ferramenta. E eu, enquanto vendedora, eu preciso saber analisar dado. Porque senão eu tô sempre ultrapassada, sempre ultrapassada. A tecnologia faz tudo isso, mas eu preciso entender que fiz essa estratégia, disparei X... Disparei não, corrigi aqui. Não vou lá, disparo o e-mail automático. Vou e-mail por e-mail. Oi, fulano. Legal, passei aqui, meia hora analisando seu LinkedIn pra dizer que eu te conheço um pouco e eu acho que a gente podia tomar um café. E eu tô defendendo muito essa abordagem agora do café. Pra gente que tá em São Paulo, isso é muito bom, né? Não sei se vocês usam muito o escritório de vocês pra isso. Assim, gente, eu chamo pra um café, eu chamo pra um almoço, eu gasto dinheiro com isso, porque é isso que conecta hoje. Tudo antes disso, tecnologia faz. Sabe, uma das palavras que eu uso bastante, a gente roda workshop hoje de plano estratégico de IA, a gente está rodando AI Sprint, então a gente está ajudando os nossos clientes também nas estratégias de inteligência artificial, né? Enfim, não é sobre a Performance Papo, mas um ponto que a gente faz bastante de reflexão, que eu falo assim, entenda se a sua atividade exige compaixão. É uma palavra até... compaixão, Samir, mas hoje, né, a gente tem uma matriz de classificação para entender se eu uso a IA automatizo ou se eu uso copiloto. E aí um dos critérios que a gente usa, tem outros, mas um dos que mais eu gosto de falar, inclusive, que faz sentido é a compaixão. Por quê? Se você está ali, por exemplo, um professor na sala de aula está usando... Beleza, você pode usar a IA para corrigir prova, para tudo, né, para automatizar, para gerar questões... Mas será que você vai botar a IA para, por exemplo, dar um resultado de um TCC, dar o feedback do TCC para o aluno, assim, no seco, copia e cola? Pô, mas peraí, você teve compaixão para entender quem é aquela pessoa, qual o contexto dela de vida, às vezes crianças, a gente tem startups de educação, né, que são clientes nossos, pô, às vezes o cara tá ali sem ter o que comer, ou os pais estão brigados, sabe? Como que você pode... E a IA não vai conseguir entender o contexto, ter compaixão. E trazendo para o mundo dos negócios, não sei o que você acha disso, se faz sentido, mas eu vejo que é muito isso. Por aí, você está ali querendo conectar com aquela pessoa, é isso. A IA ela pode ser maravilhosa para automatizar uma série de coisas, fazer busca, né? Mas eu acho, aí é uma opinião pessoal, que ela ainda não tem uma capacidade de ter compaixão com aquele ser humano que está do outro lado, e aí sim entra o talento, né, ou a habilidade humana de complementar, ou de personalizar, ou de ter a sensibilidade de falar, cara, eu não vou mandar esse texto, eu vou mudar isso aqui, eu vou chamar ela para um café, eu vou seguir os touch points, né, ou vou seguir a estrutura analítica, mas vou dar o meu jeito. Não sei, faz sentido isso pra você? Muito sentido. Eu acho que isso também responde à própria pergunta que você tinha me feito, que é que habilidades que diferenciam a gente. É isso, assim, eu acho que essa compaixão que você falou, ler o cenário, entender o contexto, sentir, a tecnologia não sente. E eu queria trazer um exemplo sobre o Web Summit. Eu queria muito falar de ROI de evento com vocês aqui, porque eu posso te provocar nesse sentido? Adoro, fogo. Então, só para repetir aqui. Ó, gente, ele falou que ele estava no Web Summit por estar, não foi? Suas palavras. A gente não foi com o viés de gerar negócio. Tipo assim, ó, a gente tem que sair daqui com X leads, X contatos, 4 visitas. Quando você decidiu, vou para o Web Summit, poderia ser qualquer evento nessa magnitude. O nosso objetivo Qual foi? Era ver o que estava acontecendo no ecossistema de inovação. Tomar contato com o que estava acontecendo no ecossistema de inovação. E por a gente estar inserido nesse ecossistema, a gente acaba encontrando muita gente que a gente conhece. Então acaba sendo também um momento de networking, mas um momento de reconexão. Por quê? A gente está voltando a eventos presenciais há 2 anos. A gente ficou praticamente 2 anos trancado dentro de casa. E agora, tudo muito remoto, né? A gente hoje tem
posições na empresa de C-level remoto. Pré-pandemia, a gente jamais toparia uma situação dessa. Então, esses momentos de reencontro com o time, os eventos, estão servindo muito mais para esses momentos. Reencontra cliente, reencontro com o time, com o cliente, Angel, do que propriamente fazer negócio. A gente tem feito negócio porque, de novo, encontra aí, que fala, puta, eu vou te apresentar um amigo meu. Aí gera conexões. Geramos negócio no Web Summit. Não era o foco. E lembra que eu te falei fora do ar. Não acho que a gente estava certo. Era o que de fato aconteceu. Eu te contei a verdade. Sim. Né? Eu não tô me aproveitando disso. Não, mas é legal o ponto. Porque eu acho que o evento presencial, ele tá vindo com tudo agora. Com tudo. Sim, a experiência. Isso aqui que a gente tá mês, fazendo. Gente, isso aqui é uma conexão que vai ficar pra sempre. A gente nunca mais vai esquecer. Eu vou falar da Perform IT em todo momento. Eu vou indicar os conteúdos de... Isso aqui é incrível. É uma estratégia muito legal. E o evento presencial, assim como um podcast, ele tem que ser intencional. Tem que ser. Não, eu não posso simplesmente... Eu entendo que tudo isso acontece, mas você também pode ser intencional num evento de fazer isso que você trouxe como exemplo. Como é que eu coloco numa meta, num objetivo, e não precisa ser tão duro, mas me custou ir pro Web Summit R$20 mil. O que eu vou fazer nesse evento? Além de estar lá, conhecer as pessoas, eu vou tentar abrir pelo menos umas 4 reuniões? É possível? Vou tentar. No pior dos casos, eu vou fazer relacionamento, mas eu preciso ter um número na minha cabeça. O número, ele norteia as pessoas. Além do número de abrir contato para fazer reunião, e se eu botar um objetivo aqui, essa é a minha cabeça funcionando, tá? E se eu botar um objetivo aqui de eu assistir pelo menos, o evento foram 3 dias, né? 2 palestras por dia, pelo menos, anotar os principais pontos para fazer um conteúdo depois, que eu tenho certeza que vocês fizeram, né? Então, tem um monte de objetivo por trás. Não, a gente fez tudo isso. O Léo tá exagerando. Não. Que a gente não tinha meta nenhuma, a gente fez podcast. A gente o que eu tô... Fechamos o negócio. Do podcast. A gente não era uma meta nossa. Temos que gravar um podcast no Web Summit. Mas por estarmos geramos lá... conteúdo ao vivo. Isso, por ao vivo, estarmos gravado, lá, mas surgiu uma oportunidade de gravarmos um podcast e vamos gravar. Não tem essa assim, então eu não me preparei. Infelizmente, eu tô aqui, mas eu não tô preparado. Não vou poder gravar. Não, então, a gente estando lá, a gente aproveita as oportunidades, obviamente. Mas, o que eu disse, amigo, que não era o nosso... a gente tem que voltar com um negócio. Não, senão a gente não vai mais. Mas... Mesmo sem querer, imagina se tivesse. Mas fechamos. Agora, não invalida o que você falou. Eu tô cada vez mais convencido sobre a questão da intencionalidade. Para tudo. Aliás, a intencionalidade é algo que vem permeando a performance durante o que eu queria só entender, assim, puxando, não sei se tem a ver ou não, né? Se não tiver, tudo bem. Mas como que a IA pode ajudar isso? Nesse contexto que você estava trazendo, de ROI, de isso tem tudo, ajuda, eu falo muito no ABM, que é o Account Based Marketing. Então, por exemplo, qualquer ação mais personalizada, a gente já associa muito a essa metodologia. Porque essa metodologia, ela usa a principal premissa, que é o relacionamento. Para eu criar esses modelos, para eu, por exemplo, a gente vai no dá para fazer isso na inteligência artificial generativa. Vamos participar de um evento e o evento está custando tanto para a gente. Como é que eu planejo, projeto um ROI para explorar as oportunidades desse evento? Ele consegue ajudar a montar um plano, negócios, reuniões. Aí a gente... São pessoas. Exato. Execução são pessoas. São pessoas. Eu tenho 2 perguntas ainda para fazer. Eu sei que o tempo tá voando, mas vamos fazer uma de cada vez. A gente tem um debate sempre também, né? Toda vez que a gente traz à luz esse tema, e eu acho que toca muito o que você fala também de equidade, que é a questão de vieses, né? Como que você vê a IA? Claro que está aqui para apoiar, mas existe também algum risco associado ao seu uso generalizado? Você vê algum perigo ou alguma questão que, opa, acende aqui a luz amarela, é aquela história, o remédio demais pode virar veneno. Então, quais riscos ou qual preocupação talvez você pode trazer que é importante que você vê nessa aplicação, né, de realmente usar ela para toda a parte de gestão, de negócios, de liderança? Antes de entrar nessa parte de gestão e liderança, eu vejo um risco muito grande
porque hoje o Brasil, a gente tem uma população que grande parte não é alfabetizada, mas todo mundo tem acesso à internet. Celular e com acesso à internet. Então, a galera tem acesso, é digitalizada, mas não é alfabetizada. Como é que eu vou usar bem a tecnologia se eu não sou alfabetizado? Eu não consigo, muitas pessoas não conseguem entender se aquilo é inteligência artificial ou se é real. A gente vê isso acontecendo em política, em várias questões, né? O tempo todo. A própria foto do Medina, assim, pra gente, a gente falou, será que isso é real? Agora, a gente vê muitos golpes, né? Então, acho que o Brasil, ele é um dos países com uma segurança maior em termos financeiros, bancários, etc. Porque a gente tem muito... Exato, muitas tentativas de roubo, ataque cibernético o tempo todo. Então, eu vejo um perigo muito grande. Dentro do mundo corporativo, assim, gestão e liderança. Eu já vi resposta de avaliação 360, 100% ChatGPT. Que relaxo. Que relaxo. A galera não é preparada para usar. Assim. Pô, tem um pessoalzinho agora que teve umas ideias, hein? Relaxa. Não, mas Pô, relaxa. dá para perceber, né, gente? Sim, se ele é a primeira dúvida, página, você já percebe. Eu ouvi um caso de uma pessoa, fundadora de uma startup que eu estava conversando outro dia, que eles estão criando uma inteligência que é tipo um plugin para fazer essa parte de... Como é que eu posso falar? Usar a palavra certa? Eles fazem uma análise meio que de compliance para saber quem que tá usando algum tipo de inteligência artificial generativa na empresa e que tipo de informação que está sendo transitada. Por quê? Meu, a galera pega documento com dado muito sensível, planilha com cargos e salários e tá jogando na AI. Meu Deus. Assim, para pedir avaliação. Análise, ou monta uma tabela, faz um comparativo aqui, compara com dados públicos de mercado. Sim. Você está jogando dados sensíveis numa coisa que a gente ainda não entendeu muito bem para onde vai. Sim. Vocês concordam? 100%. A gente não tem a menor ideia do que vai acontecer, qual é o limite, como que esses dados estão sendo armazenados. A gente não sabe. Então tem que usar com muita segurança. Vai analisar dado de cargos e salários, tira o nome das pessoas e da empresa. De qualquer forma, isso está associado ao seu login. Tem como chegar até você. Sim. E aí, você não vai saber. Galera não tem ideia. Anonimizar, que a gente chama, né? Eu falo muito isso. Aham. Anonimiza o dado. Você quer só estruturar uma planilha, Mas será que a transforma, galera faz um sabe fazer depara. isso? Não, nem todo mundo. Eu acho que vai começar a surgir um monte de treinamento pra usar Gente, mas, melhor, né? De novo, ó, eu já falei isso algumas vezes. Vamos voltar lá em 1994. Eu sou um pouco mais velho, eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu peguei o nascimento da internet no Brasil. Uhum. Quando a internet estava, tipo assim, desde o meu primeiro emprego eu tenho e-mail. E não eu fui exatamente, acho que a primeira geração que... No início a gente fazia um monte de besteira com a internet, mandava coisa que não deveria mandar, usava de forma errada, era para uma coisa, usava para outra, porque estava todo mundo aprendendo. O que acontece hoje é que há uma sensibilidade maior a dados, concordo. Antigamente a gente não tinha nem essa preocupação. Uhum. A preocupação não existia. A preocupação de eu capturar os dados da Angelita e usar para personalizar um anúncio, na verdade era visto como algo positivo. Eu te entregar uma propaganda direcionada que talvez ia te pegar num ponto fraco e converter, era visto como algo positivo, né? Existiam estratégias para isso. Mas inteligência artificial é ferramenta. Vai ter gente usando para o bem. Tem gente que pegou a caneta, né, a pena lá, e escreveu o poema. Teve gente que pegou a pena e enfiou no olho do outro. É a mesma ferramenta. Sim. Depende do uso que você vai dar. A gente ainda tem gente... E aí essa novidade, ela vai trazer dois problemas. As pessoas que vão cometer erros intencionais, o cara que pegou a caneta e enfiou realmente no olho do outro, e o cara que só escreveu um poema que ele não se tocou direito e ofendeu meia dúzia de pessoas, sem querer. Então, a gente vai cometer erros intencionais, né, e erros completamente ao acaso. É que eu vejo que é uma outra escala. Eu acho que hoje, assim, a magnitude da AI generativa, eu acho que é muito, muito grande. Exponencializa tudo, né? Tudo. Um erro o mundo vem 1 a 1 hoje é 1 milhão. Sim. Né? Rapidamente alcança impacto muito grande. Essa pessoa que eu dei o exemplo, ela contou uma história que teve um dado vazado de um lançamento de produto de uma Big Tech, assim, super famosa, que alguém jogou lá dentro. E vazou. Porque o que você perguntar, se alguém jogou, vai estar lá.
né? Então, eu acho que assim, eu não sou pessimista, tá? Eu sou Eu também otimista, Eu sou super otimista. eu acho que eu concordo com você. Só que tem um pequeno grupo de pessoas que usa pro bem. E tem um grande grupo que usa pro mal também, né? Talvez aí a gente tenha uma visão. Eu vejo ao contrário. Eu também vejo. Eu vejo muita gente usando pro bem e poucas pessoas usando pro mal. Porque a gente ainda nem sabe usar direito para o mal. Internet. Vamos lá, ó. Vamos raciocinar. Internet O problema é uma é que ferramenta os que muito mais poucos usam antiga. pro mal fazem muito barulho. Uma intensidade grande. A intensidade muito grande. A intensidade é muito grande, né? Mas do tipo assim, pô, a gente vê muito mais uso positivo do WhatsApp do que negativo. A gente me pedindo dinheiro, se passando pelo Samir. Como é que o Samir me pedir dinheiro, eu vou achar que é ele mesmo. Salim, Pode depositar na minha conta, você sabe o número? Na dúvida, deposita na minha. Posso fazer minha última pergunta? Eu sei que o tempo tá correndo aqui, aí Bora. você fecha. Estamos caminhando para o fim, infelizmente. Porque você sabe que é o que a gente falou no começo, a hora que o papo começa a engrenar. Angel, assim, a gente vem falando muito, né, legal que a IA, ela realmente é uma ferramenta que não dá para ficar sem, como a gente falou, cara, não faz sentido você começar um PowerPoint com página em branco, né, então, isso tem que estar no nosso dia a dia, saber usar com parcimônia, falamos de compaixão, falar um pouquinho do futuro, né? Você acha que no futuro ela pode substituir, por exemplo, um vendedor, você que trabalha com vendas, e aí, as pessoas vão comprar de IA? Eu acho que assim, hoje a gente já compra, né, o SaaS e tal. Eu não acho que ela vai substituir um vendedor preparado. Mas a galera que hoje não tá entrando vai ser substituída. E eu vejo um problema muito grande da galera que tá há muito mais tempo no mercado, que não pegou essa transição como você pegou, por exemplo. Você acompanhou todas as mudanças, né? Você deve ter muita história para contar e você conseguiu ir surfando todas as ondas. Agora, não é todo mundo que passa por isso, assim. Então, eu vejo uma galera, até hoje tem soluções no mercado que tá tentando trabalhar essa galera que não pegou todas as mudanças e tá ficando de fora do mercado. Tem, por exemplo, falando de vendas, assim, que é onde eu conheço muito bem o público, tem uma galera que ela tem dificuldade em usar tecnologias, usar ferramentas, e eles estão se sentindo ultrapassados. Então, eles vêm pedindo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, chutar um salário de um vendedor sênior, 15, 20 mil reais, para vender para enterprise, né? Essa é uma pessoa que ela, raramente, se eu botar 10, assim, numa mesa, vai ter uma ou duas que entende de dados, que entende das metodologias e que usa o ChatGPT ou qualquer outra inteligência no dia a dia. A maioria sempre vendeu grandes projetos e sempre achou que isso funcionou. Só que hoje, quando essa pessoa cai numa entrevista, o que vocês acham que perguntam? Como é que você tá usando aí a inteligência? Porque, por mais que as pessoas às vezes não entendam, né, o que significa, mas hoje em dia, toda a solução que tá sendo buscada no mercado, as pessoas já perguntam, você tem inteligência artificial? A gente tem que ter. Já não é mais, assim, a galera tá desesperada para tentar implementar. Exato, tem que ter, assim, as pessoas já procuram por isso. Então, se eles querem alguém para trabalhar na empresa, num processo, por exemplo, seletivo, eles vão perguntar, como é que você tá usando? E se a pessoa falar, as pessoas dão uma enrolada, né? No ChatGPT, porque já ouviu falar, mas que às vezes nem usou. É quase como no passado, assim, não, qual é o seu e-mail? Não tenho e-mail. Né? Aí já nem vem pra entrevista, né? Assim, já não dá mais. E aí, ou uma pergunta que eu sempre faço, tá bom, você é sênior, como é que você se planeja para bater a meta? Vocês acham que as pessoas sabem responder? Não sabe. Mas eles vão dar uma resposta que é assim, me coloca numa mesa pra você ver se eu não vendo. Sim. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer alguém que entende do processo, do método e que vai criar um método pra sua empresa inteira vender. Eu tenho uma resposta imediata pra isso, né? Falou, cara, eu tô contratando um cara sênior. Você vai se colocar na mesa. E como é que você se coloca nessa mesa? Você tem que ter um plano. Né? Do tipo assim, depois que tá na... É a mesma, pra mim, eu encaro isso assim, ó. Me bota na frente do gol sem goleiro e você vai ver. É isso mesmo. Até eu, não sei nem chutar a bola direito. O André, nosso CTO, grande jogador de futebol. Mas não adianta, tem que ter um plano. Tem que ter.
E aí, então, eu acho que essa galera vai ficar para trás. Então, acho que tem que correr para ontem, entender como é que funciona, como é que aplica. Eu tenho as que eu uso, que eu vou depois passar para vocês, compartilhar. Boa, você tem um resuminho aí, uma lista de ferramentas, de dica. Boa, não tá ganhando nada por isso, deixando claro. Não, nada, não tem ninguém pagando nada. Ninguém tá pagando. Aliás, se quiser patrocinar aqui o podcast, pode. Se estiver ganhando, eu não acho ruim, não. Compartilhar conhecimento é um negócio super legal. Tô brincando, mas acho que é justamente pra galera ver que é isso que tá ajudando, né? Que são ferramentas que ajudam. Você falou de várias que a gente vem usando não tô também. Não nada, mas se você assinar, usa o cupom Angel29. Angel, mas legal, muito legal. Vamos mais uma vez te agradecer aí. Obrigado, viu, por esse papo, essa aula, né, que você deu aqui pra gente, pelas provocações feitas, porque é isso, né? A gente só evolui quando, às vezes, quem tá ouvindo a gente aqui, espero que tenha se sentido provocado, né? Caso não tenha ainda usado ou não esteja nem pensando em usar, fica atento aqui no link, dá uma olhada nas dicas, né, que a Angel vai passar pra gente e vamos se mexer. Quiser mandar também alguma pergunta para ela, né, algum comentário, os contatos a gente pode deixar aqui também. Mas bota lá nos comentários que a gente faz chegar. E a gente faz chegar a pergunta, né? A gente dá um jeito de manter. Obrigado, viu, Angel? Obrigado, querida, pelo papo. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, adorei Angel. estar Foi aqui. muito legal. Obrigada, gente. E você que ficou com a gente até o final já sabe, hein? Curte, compartilha, se inscreve, divulga para os amigos. O objetivo nosso é aumentar a relevância do canal para fazer esse conhecimento chegar a mais gente. Isso aí. E o seu like ajuda muito a gente. Quem não tá usando ainda IA, manda para essa galera, né? Exatamente, tem que usar IA. PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu, tchau, tchau.